Olá pessoal, tudo bem? Continuando com o tópico de linguagem de transferência entre registradores, vamos ver mais alguns exemplos de microoperações e o conceito de expressão de controle. Neste exemplo de uso da linguagem RTL, o complemento de 1 do conteúdo do registrador R2 é armazenado no registrador PC. Outro exemplo, sob a condição de K1 ou K2 ser verdadeira, é feita a operação OR entre o conteúdo do registrador R1 e o registrador R3. O resultado é depositado em R1. Note que o sinal de mais, como em K1 ou K2, significa OR. Já na expressão R1 recebe R1 mais R3, o sinal de mais significa plus ou mais. Geralmente, pelo contexto, é possível inferir se o sinal de mais está sendo usado com o significado de OR ou como plus, isto é, mais. A expressão de controle para uma operação aparece à esquerda da operação e é separada por dois pontos. Expressões de controle especificam a condição lógica para que a operação ocorra. Valores da expressão de controle podem ser valor lógico 1, a operação ocorre. Valor lógico 0, a operação não ocorre. Vamos ver este exemplo. A variável K1 habilita a operação, seja ela de adição de R1 mais R2 ou de subtração de R1 menos R2, já que essa expressão da direita funciona como complemento de 2 de R2. Se x igual a 0, então x barrado igual a 1, e essa expressão passa a ser verdadeira, ativando a adição. Já se x igual a 1, a expressão de baixo é verdadeira, ativando a adição de R1 com o complemento de 2 de R2. Vamos ver como essa expressão pode ser implementada. Temos nesse diagrama de blocos um somador-subtrator e dois registradores, R1 e R2. A variável de controle x seleciona a operação soma ou subtração, e a variável de controle K1 carrega o resultado em R1, C ou V. Também temos aqui um flip-flop que salva o resultado do vai 1 da soma e outro flip-flop que salva o resultado de um possível overflow ou não. Vamos fazer uma pequena revisão de álgebra binária para saber como funciona esse overflow de um somador-subtrator. Quando o resultado de uma soma não couber no número de bits reservados, dizemos que ocorreu um overflow. Para unsigned numbers, ou seja, números sem sinal, o overflow ocorre sempre que ocorrer o vai 1. O primeiro exemplo, 0 mais 0 igual a 0, 0 mais 1 igual a 1, 1 mais 0 igual a 1. Porém, 1 mais 1 não pode ser expresso com apenas um bit, porque o resultado é 1, 0, ou seja, 0 e vai 1. Portanto, nesse caso em que os bits são considerados sem sinal, houve um caso de overflow. Vamos ver no caso de números com sinais, como por exemplo no complemento de 2. No caso do bit com sinal, o bit 0 significa que o número é positivo e o bit 1 é negativo. Assim, por exemplo, o número 00 corresponderia ao 0, o 01 corresponde ao 1. Porém,
o 1, 1 corresponde ao menos 1 e o 1, 0 corresponde a menos 2. Lembrando que para obter o complemento de 2, basta inverter todos os bits e somar 1. No caso de signed numbers com complemento de 2, não ocorre overflow quando os operandos têm sinais diferentes. Por exemplo, mais 1 mais menos 1 igual a 0, mais 1 mais menos 2 igual a menos 1. Portanto, não há overflow aqui, já que o resultado da soma tem sua magnitude sempre menor ou igual à dos operandos. Pode ocorrer overflow se os operandos tiverem sinais iguais, por exemplo, 1 mais 1 igual a 2, menos 1 menos 2 igual a menos 3. Esses operandos têm um bit, mas o resultado não pode ser salvo em apenas um bit, portanto, ocorre overflow. Vamos ver esses exemplos mais detalhadamente. Suponha que eu tenha a soma 0 mais 0. O resultado é 0 e o vai 1 é igual a 0. 0 mais 1. Pela nossa arquitetura, o vem 1 também seria 0 e o vai 1, 0. 0 mais 1 igual 1 e vai 0. Mais 1 mais 1 é igual a 1, 0. Portanto, o vai 1 é igual a 1 e o vem 1 é igual a 0. Já no caso 1 mais menos 2 igual a menos 1. O que se nota aqui é que quando o vem 1 e o vai 1 são iguais, não há overflow. Mas quando o vem 1 e o vai 1 são diferentes, ocorre o overflow. Portanto, se vem 1 diferente de vai 1, ocorre o overflow, ou como usado em nosso circuito, vem 1 XOR vai 1, ocorre o overflow e é salvo no flip-flop V. Outros exemplos de microoperações aritméticas. O conteúdo de R1 é somado ao conteúdo de R2 e salvo em R0. Neste outro caso, o complemento de 1 de R1 é salvo em R0. O complemento de 2 de R1 é salvo em R0. R2 menos R1 é salvo em R0. O incremento de R1, ou seja, R1 mais 1 é salvo em R1. E o decremento de R1, ou seja, R1 menos 1, é armazenado em R1. Note que qualquer registrador pode ser especificado como fonte 1 ou origem 1 e fonte 2 ou destino. Essas microoperações simples operam na palavra inteira. Microoperações lógicas. Primeiro exemplo, a negação de R1 é salvo em R0. A operação bit a bit entre o conteúdo de R1 ou o conteúdo de R2 é salvo em R0. A operação bit a bit AND entre o conteúdo de R1 e o conteúdo de R2 é salvo em R0. Essa operação também é conhecida no nível de microoperação como clear bits. A microoperação entre o conteúdo de R1 XOR conteúdo de R2 salva em R0 é conhecida como complementaridade de bits. Microoperações lógicas são úteis para manipular os bits armazenados nos registradores. Essas operações consideram separadamente cada bit, que é visto como uma variável binária. Essas operações são muito utilizadas em programação no nível assembly ou equivalente
equivalente para setar ou limpar bits ou ainda complementar bits. Vamos ver o exemplo prático em que o conteúdo de R1 tem este valor binário, enquanto que o conteúdo de R2 este segundo valor binário. A negação de R1 salva em R0 consiste em negar cada um dos bits separadamente. O bit 0, por exemplo, foi convertido em bit 1 e assim sucessivamente. A operação lógica entre R1 ou R2 consiste em fazer a operação bit a bit do conteúdo de R1 e R2 sendo salva em R0. Já a operação lógica entre o conteúdo de R1 e o conteúdo de R2 foi salvo em R0, resultando nesse valor binário. A operação ou exclusiva entre o conteúdo de R1 e o conteúdo de R2 foi salva em R0 com este valor binário. Existem microoperações de deslocamento ou de shift. Se o conteúdo de R2 for 11001001, então, após a operação indicada aqui, R1 assume os seguintes valores. Shift à esquerda significa que o primeiro 1, o bit mais significativo, é descartado e para manter o mesmo número de bits é acrescentado um 0 na posição menos significativa. Já o shift para a direita significa que o último bit ou o bit menos significativo é descartado e acrescentado um 0 mais à esquerda. Estas operações de shift completam com zeros as novas posições. Às vezes, um flip-flop separado é usado para fornecer um novo dado, ou seja, um novo bit de entrada, o bit também conhecido como data shift in, ou para guardar os dados de saída, data shift out, ou seja, eventualmente podemos guardar os bits descartados para que sejam utilizados posteriormente.